Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a sexta-feira da quarta semana da Quaresma e a liturgia de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da humildade, virtude sem a qual o homem não pode se aproximar de Deus. Virtude que tem como pecado contrário o orgulho, aquele que foi abundante no coração de Satanás, que se rebelou contra Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro da sabedoria, nós vemos aqui uma figura de Jesus. O livro da sabedoria foi escrito, não há uma unanimidade, mas foi escrito no ano 200 ao ano 100 antes de Cristo. Mas não há como ouvir esta leitura e não reportá-la imediatamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Tradicionalmente, o livro da sabedoria é dedicado, é reconhecido como que escrito por Salomão. Pois bem, mas não há como ouvir esse texto e não pensar em Jesus Cristo. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. O evangelho de hoje apresenta os judeus dizendo explicitamente, isto é, no João capítulo 7, versículo 1, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então, aquilo já estava ali decidido no coração dos judeus, matar Jesus. Então, voltemos então aqui para a primeira leitura. Então os ímpios, que são aqui figura dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, os ímpios estão armando cilada ao justo. Por quê? Porque a presença do justo já incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. A própria vida do justo, e aqui nós estamos sempre nos reportando a Jesus, a própria vida de Jesus incomodava ao pensamento, à postura, à vida dos ímpios, dos judeus aqui em questão. Versículo 15, sua vida, a vida do justo, sua vida é muito diferente da nossa. A sua vida tornou-se uma censura aos nossos pensamentos. E só vê-lo nos é insuportável. Versículo 14. Só vê-lo nos é insuportável. Nós não suportamos nem sequer olhar para ele. Meus irmãos, nós vemos aqui, então, este complô, este motim contra Jesus. E por que eles querem matar Jesus? Jesus nos fala em João, capítulo 7, versículo 7. O mundo me odeia, porque eu dou testemunho contra ele de que as suas obras são más. Jesus com a sua conduta, Jesus com os seus ensinamentos, Jesus nos mostra a maldade do mundo, a maldade dos seus ensinamentos e a maldade presente em nós. Mas isso que Jesus faz, Jesus não o faz para nos fazer tristes. Jesus faz porque isso para nós é remédio. Mas o humilde é repreendido, aceita a repreensão e é curado. O soberbo endurece ainda mais o seu coração. As trevas fogem da luz. É isso que o próprio Jesus, no Evangelho de São João, nos diz. As trevas fogem da luz. O humilde aceita ser
repreendido, ser humilhado, porque vê naquele ensinamento, naquela humilhação, um bem para si. O orgulhoso recusa a humilhação, recusa todo remédio para a sua doença. Há um versículo do Salmo 118, todo ele é muito... O Salmo 118 é riquíssimo, né? É aquele salmo bem grande, né? Dependendo da sua tradução, da tradução da sua Bíblia, pode ser Salmo 119. Lá no versículo 71, vocês vão encontrar: para mim foi muito bom ser humilhado. Eu lembro, não sei se foi exatamente a primeira vez que eu tinha lido esse versículo, mas eu lembro a primeira vez que eu me choquei com ele. Para mim foi muito bom ser humilhado. Como assim? Por quê? Porque naturalmente, o homem natural, o homem imanente, ele não vê a humilhação como algo positivo. Mas se nós sabemos que somos pó, se nós sabemos que nós não temos a sabedoria, que nós não somos sábios, que nós dependemos de Deus, nós precisamos aprender que muitas vezes nós precisamos ser contrariados, humilhados, para chegar à verdadeira sabedoria. E Jesus nos dá o exemplo. Imagine, meus santos, sim, vamos aqui ter em mente que humilhação para nós é a verdade, quando você reconhece o nada que você é. A humildade para nós é quando você reconhece que tudo o que você é depende de Deus, e que humildade para nós é quando você reconhece que tudo o que você é, que tudo o que você tem, vem de Deus. Que você depende de nosso Senhor. Que você é pó e que ao pó você retornará. Mas humildade também é quando você aceita as humilhações. Quando você não se revolta, quando você é destratado, quando você é desconsiderado na sua dignidade. E é neste sentido que Jesus nos dá o exemplo de verdadeira humildade. Porque, é claro, meus santos, a humildade para Jesus é esquecimento de si mesmo. Porque enquanto para nós humildade é reconhecimento do nosso nada, para Jesus humildade é o esquecimento da sua dignidade. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual a Deus Pai. Ele se humilha, ele deixa, é como que ele esquecesse a sua dignidade e aceita ser humilhado. Só que isso que se dá em Jesus não se dá em nós, porque não tem ninguém aqui tão digno que não mereça ser humilhado. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que toda a humilhação que ela recebia, ela sabia que não era suficientemente devida a ela, porque ela sempre merecia mais, se não por aquele fato em si, por aquele acontecimento em si, mas por outros acontecimentos e por outras faltas pelas quais ela merecia ser humilhada e sofrer as humilhações. Então percebe aqui, meus santos, então vamos lá, Jesus, ele nos mostra este caminho da humilhação, aceitando ser rebaixado, pisado. Jesus, a verdade eterna, aceita ser tratado como mentiroso. Jesus, a bondade infinita, que é tratado como malfeitor. Jesus, a sabedoria incriada, tratado como louco. Jesus, a mansidão. Aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. Jesus que é tratado como subversivo. Jesus, o Filho de Deus, que é tratado como um endemoniado. E tudo isso ele aceita para a nossa salvação. Ele é humilhado por aqueles a quem ele veio salvar. E ele aceita isso para a nossa salvação. Percebe, meus santos, que isso é uma condição sem a qual nós não podemos imitar nosso Senhor. Se nós queremos ser discípulos de nosso Senhor, nós precisamos estar dispostos a entrar nesse caminho de humilhação. É difícil ser humilhado? É difícil. Todos nós queremos a humildade. Todos nós pedimos a Deus o dom da humildade. Mas quando a humilhação se faz presente, nós nos revoltamos. Quando a humilhação se faz presente, nós nos rebelamos. E nós precisamos então, meus santos, pedir a Jesus que Ele, que viveu a humildade por excelência, Ele nos conceda a graça de viver a humildade na nossa vida. Nós estamos, nesses dias, convivendo mais tempo uns com os outros, né? Estamos passando mais tempo juntos e muito provavelmente isso está sendo ocasião de nós percebermos a miséria uns dos outros, de nós percebermos a chatice, o egoísmo, a impaciência. E qual será a nossa atitude? Nós iremos nos revoltar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos? Ou nós iremos fazer disso uma ocasião para aprender a humildade, para aprender a paciência, porque a paciência é uma maneira de ser humilde. O humilde é paciente, o orgulhoso é irascível, é descontrolado. Por quê? Porque ele não sabe sofrer. Ele não sabe suportar a contrariedade. Então, nesses dias em que nós estamos convivendo mais uns com os outros, é uma ocasião então de nós, por exemplo, pegarmos lá Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e seguintes, e meditar em casa. Meditar, quem sabe até mesmo em família. Nós conhecemos, né? Muito apenas o versículo 5, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Mas qual é o contexto desta frase? O contexto desta frase é de humilhação. Porque o versículo 6, imediatamente depois, nós ouvimos, no versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, Jesus, apesar de sua condição divina, não fez alarde do seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si e se humilhou. Então, quando São Paulo escreve esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, a primeira expressão de ter no próprio coração os sentimentos de Cristo, qual é? Humildade. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus, ele não se apegou à sua dignidade, ele se esvaziou e se humilhou. Ora, se ele diz a nós que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, é que nós precisamos ter esta abertura, essa disposição para viver a humildade. E meus santos, deixa eu dizer direitinho mais uma vez, viver a humildade significa saber-se deixar humilhar. Saber suportar ser contrariado. Aceitar que as coisas não sejam como você quer. Isto é, você está em casa, convivendo mais tempo, as coisas saem um pouco do controle e a vontade que você tem é o quê? É de colocar tudo no eixo porque você quer que as coisas andem da maneira como você deseja. E repito, é uma ocasião de você viver a humildade. E às vezes acontece alguma
alguma contrariedade em casa, às vezes até mesmo uma discussão, e alguém joga ali na cara os seus defeitos. E a vontade que você tem é de se defender e também jogar na cara dele os defeitos dele. Isso é o que o diabo quer. A divisão, a discórdia, quando o que é que Jesus ensina? A ser manso e humilde de coração. Fizeram o mesmo com ele, e ele não revidou. Quando fizerem com você, tenha no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Para mim, foi muito bom ser humilhado. Entende? Da mesma maneira que o estudo está para o conhecimento, uma pessoa só vai conhecer, só vai ser uma pessoa de ciência se ela estudar. Da mesma maneira, então, o estudo está para o conhecimento, como a humilhação está para a humildade. Porque é verdade, você pode e você deve exercitar a humildade meditando no seu nada. Tudo de bom que eu tenho vem de Deus. As minhas qualidades foi Deus que me deu. Aquilo que é meu mesmo próprio, são os meus pecados, as minhas misérias, as minhas faltas. Mas o que eu tenho de bom, o que é que eu tenho que de Deus não tenha recebido? Nos ensina a Sagrada Escritura. Então é um caminho, sim, de humildade. Você refletir que você é pó, que você depende de Deus para existir. Então eu preciso ser humilde e obedecer a Deus e aceitar, guiar a minha vida pelos ensinamentos de Deus. Eu estou hoje, na homilia de hoje, enfatizando a humildade na minha relação com os meus irmãos. Eu poderia colocar aqui a humildade no meu relacionamento com Deus. Quer dizer, o homem quando se revolta e não quer obedecer a Deus, é um orgulhoso, é um soberbo, ele se equipara a Satanás. Quando o homem diz, isso para mim não é pecado, ele é um orgulhoso. Porque o que é pecado? É o que eu acho ou aquilo que Deus me ensina que é pecado? Quando você diz, isso aqui eu não vivo, isso aqui eu posso viver. Você é um orgulhoso, porque você seleciona o que você vai obedecer. Mas eu não estou enfatizando hoje este tipo de orgulho, que é terrível também. Eu estou enfatizando hoje a humildade que deve ser vivida com os meus irmãos. Então, eu preciso aprender. Então, repito, da mesma maneira que o estudo está para o conhecimento, só vai conhecer as coisas quem estuda, a humildade está, quer dizer, a humilhação está para a humildade. Só vai ser humilde quem se exercita na humilhação. Na humilhação, pensando, refletindo que eu não sou nada, a humilhação, pensando e refletindo que o que eu tenho meu são os meus pecados, as coisas boas vêm de Deus, mas a humilhação na prática com os meus familiares, os meus amigos, a minha esposa, o meu marido, o meu irmão, a minha irmã. Isso, viver a humildade ali, quando a sua tendência é querer julgá-lo, é querer condená-la, e você para e diz, mas quem sou eu para condenar o meu irmão? Eu que tantos pecados tenho também na minha vida. Eu que também necessito tanto da misericórdia de nosso Senhor. Para mim, foi muito bom ser humilhado. Meus irmãos, peçamos a Deus hoje, nessa sexta-feira, dia de penitência, que Ele nos conceda esta graça. Peçamos a nosso Senhor que Ele coloque nos nossos corações a mesma disposição do coração do seu Filho. Peçamos ao Pai que coloque nos nossos corações a mesma disposição de Jesus, de fazer em tudo a vontade de Deus, de carregar a nossa cruz e de estar disposto, por amor a Deus, a sofrer as humilhações que Deus permitir que aconteçam em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.